Amigos e amigas, eu me chamo Antônio Ibiapino e quero falar nesse vídeo sobre a profunda crise econômica, política e moral por que passa os Estados Unidos da América do Norte agora. A economia do país está muito ruim. Os Estados Unidos têm milhões de pessoas na miséria, desempregadas, drogadas, vivendo no meio da rua e sem perspectiva de vida. Do ponto de vista político, está governado por um imbecil, ignorante, perverso, estuprador e explorador sexual de crianças. Junto com um sujeito chamado Jeffrey Epstein, no meio disso tudo está também colocado o tal de Elon Musk e outros grandes capitalistas e bilionários do mundo. Essa gente fazia sacanagem sexual, oprimindo mulheres, jovens e crianças. Há, inclusive, denúncia de que esses miseráveis comiam crianças, carne de criança, comiam carne humana. O escândalo é tão grande que já são 6 milhões de páginas. 6 milhões de páginas. É uma quantidade enorme de folhas de papel, cheia de detalhes deste grande crime que acontecia numa ilha especial de propriedade de Jeffrey Epstein, frequentada por Donald Trump, Elon Musk e tantos outros canalhas, inclusive um príncipe inglês, que hoje está preso. O Epstein morreu na cadeia, dizem que foi um suicídio, mas é possível que ele tenha sido assassinado a mando de alguém que ainda não foi descoberto. E me parece que não há interesse das autoridades dos Estados Unidos em descobrir se realmente ele se suicidou ou se fora morto, assassinado. O Donald Trump, o estuprador, porque ele é acusado por mulheres de ter sido estuprado, por isso eu confio mais nas mulheres do que ele, porque ele é um mentiroso e é um canalha. Eu não posso confiar em canalha. Foi aberto processo contra ele, mas se tornou presidente dos Estados Unidos, foi votado por um bando de idiota e de imbecil, que agora estão sofrendo, porque esse monstro está querendo tomar o mundo todo, está querendo matar todo mundo, está querendo fazer guerra em toda parte do mundo. A crise econômica está grande, está se acentuando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão perdendo espaço internacional e credibilidade também, de modo que a situação dos ignorantes que votaram no Donald Trump, o estuprador, não é fácil. Pois bem, nessa multidão de papéis, 6 milhões de folhas, o Bolsonaro aparece, certo? Todavia, eu preciso ter ética no que falo e ser verdadeiro nas minhas proposições. Ele não aparece como tendo ido lá dessa ilha, não aparece como sendo estuprador e nem como sendo participante dessa turma que ia para lá. Até agora, porque tem ainda
talvez uns 2 milhões a 3 milhões de folhas que ainda não foram investigadas. Ele aparece no seguinte aspecto: o Jeffrey Epstein conversando com a pessoa que coordenou a campanha do Donald Trump e também ajudou o Bolsonaro aqui no Brasil. Vocês sabem o nome, Steve Bannon. É um direitista, canalha, vagabundo, que ia para a ilha também fazer sacanagem. O que Epstein dizia para Steve Bannon? Você tem que acompanhar mais de perto as eleições do Bolsonaro. E é preciso você ir lá. E o Steve Bannon fez a seguinte pergunta: por que eu teria que ir lá? Ele disse. Aí o Jeffrey Epstein, o bandido-chefe da Ilha da Sacanagem, da exploração sexual de crianças e assassinatos de crianças, ele era o chefe de tudo isso. Aí ele disse para o Steve Bannon: meu amigo, se trata de muitos bilhões de dólares. Vocês podem mensurar o que quer dizer esta pequena expressão, essa pequena oração, essa pequena sentença da nossa língua portuguesa? Muitos bilhões de dólares. Entendam, o Brasil é um país muito grande. Há 5 grandes países no mundo. O primeiro é a Rússia, com 18 milhões de quilômetros quadrados. Aí tem a Rússia não. Aí tem Estados Unidos, Canadá, Índia. O Brasil é o 4º país, é o 5º país maior do mundo. O 4º são os Estados Unidos, é o 4º país maior do mundo. Primeiro é a Rússia, segundo, terceiro, 4º os Estados Unidos e 5º o Brasil. Vocês imaginam quantos milhões de toneladas de terras raras existem no Brasil para o desenvolvimento de todas as tecnologias possíveis e impossíveis? Vocês imaginam a grande quantidade de petróleo que tem o Brasil? Vocês imaginam a grande quantidade de água que tem o Brasil? Vocês imaginam a grande quantidade de florestas que tem o Brasil? Vocês imaginam o quanto de matéria-prima tem no Brasil? De pedras preciosas, de ouro, de prata, de potencial para a energia elétrica. Vocês imaginam tudo isso? Vocês imaginam tudo isso na mão de um governo vagabundo como o governo do Jair Bolsonaro, um moleque, um ignorante que não sabe falar a própria língua portuguesa e ainda inventa de falar inglês, o imbecil, para se desmoralizar intelectualmente ainda mais. Então, qualquer país na mão de um governo com essas características é um restaurante de luxo com pratos memoráveis e absolutamente saborosos na boca dos capitalistas dos Estados Unidos, para comprar todas as nossas matérias-primas, quase de graça, agregar valor e mandar de volta para vender no Brasil, na América Latina toda e no resto do mundo, e enriquecer-se de forma absoluta. Isso tudo é o que, e outras coisas mais, é o que significa a expressão do lobista, do financista Jeffrey Epstein.
conversando com um especialista em produzir mentira e preparar campanha, preparar bom marketing, bom discurso para ajudar o Bolsonaro a ganhar as eleições no Brasil. E em tão pouco tempo, meus amigos e amigas, vocês precisariam ler a lista de empresas que esse miserável vendeu, inclusive empresas de petróleo e outras matérias-primas. Portanto, eu faço esse vídeo para a análise de todos vocês que são brasileiros, que vivem nesse país, que estudaram aqui no Brasil. Num Brasil de tanta gente boa, trabalhadora, mesmo com salários miseráveis, mesmo sem ter direito à terra para plantar, mesmo sem ter a educação, a ciência e a tecnologia, esse país se mantém abraçando o seu povo, acolhendo o seu povo dentro do possível. Cada um brasileiro e cada uma brasileira que faz a sua parte precisa compreender as realidades de como funciona esse grande mundo do negócio, do mercado e dos bilionários. Me dói na alma eu ver os norte-americanos chamando o Brasil de República dos Bananas. Me dói na alma ver aqueles miseráveis chamando qualquer país da América Latina, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Equador, Bolívia, Peru, Venezuela e outros, de nosso quintal. Nosso quintal. Eu espero que o povo brasileiro não permita que esse país, tão bom como é, tão acolhedor como é, e de gente tão boa, porque o nosso povo é um povo bom, apesar dos problemas, é um povo bom. Permitam que homens canalhas contribuam para destruir o nosso país, para entregar praticamente de mão beijadas as nossas riquezas, as nossas culturas e a nossa pátria como um todo.